Olá, olá, tudo bom com vocês, pessoal? Essa semana, algumas semanas aí que antecedem o nosso possível retorno às aulas presenciais, eu chego para vocês com esse nosso material sobre o desenvolvimento do Islã. É um conteúdo tranquilo e ele vai dar base para as discussões que a gente vai ter agora nesse nosso quarto bimestre, que começou já há umas semanas atrás, mas aí nós tivemos aquela nossa ação, aquela nossa atividade remota, né? Então a gente vai seguindo com o nosso material, discutindo aí agora o Islã. Antes de mais nada, vamos tentar aqui entender o contexto histórico que essa nossa aula vai encaixar-se, né? A gente trabalhou até então com a Idade Média no que diz respeito à parte mais é, ocidental ali da Europa, né? Com ressalvas ali para o Império Bizantino, mas agora a gente vai focar no mundo árabe, que também é uma discussão importante, porque a gente entende alguns elementos, algumas estruturações que competem à parte mais oriental. Então são algumas análises aí que a gente vai acabar conversando. E um elemento importantíssimo para o desenvolvimento também é entender a cultura islâmica, o desenvolvimento do islamismo, que compõe aí boa parte das ações, tá? Dos árabes, dos muçulmanos. Essa parte inicial, esse primeiro momento, eu não vou nem me prolongar tanto para a gente não ter uma discussão tão extensa assim, vai servir para a gente identificar mesmo as origens do Islã, os significados, a parte mais geral, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa é identificar a geografia, o espaço que a gente vai discutir. A gente está falando, tá, da Península Arábica, uma região extensa ali próximo do continente africano, tá? Que de um lado ela é banhada pelo Mar Vermelho, tá? Do outro lado pelo Golfo Pérsico e também mais aqui abaixo pelo Mar Arábico, mais a parte ao sul ali do mapa. É só analisar o mapa que a gente vai identificando, tá? Então essa é a região da Península Arábica, que durante muito tempo mesmo, foi habitada por diferentes povos. Porque a realidade é que aqui nessa região a gente tem um clima quente e seco e com muitos desertos. Ressalva para algumas regiões mais irrigadas ali próximo ao mar e outros espaços aí nessa geografia que possuem oásis. Geralmente nesses locais onde existem oásis naturais, foram se criando vilas ali, habitações mais elaboradas, onde as pessoas realmente conseguiam desenvolver sua vivência nesse espaço, tá? Nessa sociedade também, em sua grande maioria ali, nós temos os chamados beduínos, ou os povos do deserto, que eram pessoas que se deslocavam de um lado para o outro ali, tá, em caravanas, que viviam a vida de nômade. Iam para um lugar, se abasteciam, criavam cabra, carneiro, camelo, tá, que serviam tanto para o comércio, para eles se desenvolverem, quanto para a subsistência, para negociar, para se alimentar. Aproveitavam tudo, o couro, né, a carne, o que eles tinham a oferecer a esses animais. Então, é uma região que tinha uma circulação grande de pessoas desde muito tempo. Há relatos aí desde o século VI de grupos nesse espaço, até antes também, volta do século V ali, depois de Cristo, de pessoas nessa região comercializando, convivendo. Então, esse é um contexto mais geral que a gente tem dentro dessa realidade, dentro dessa Península Arábica. E vai ser nesse contexto dessa Península Arábica que as pessoas elas vão conviver. Porque um detalhe importante que a gente não pode deixar de falar é que existia nesse espaço, além dessas pessoas que viviam dispersas, grupos também diferenciados, cada um com seu modo de vida, cada um com sua maneira de viver e de agir, né? Nesse contexto aqui, os povos árabes eles se reuniam uma vez ao ano para fazer suas orações em volta da Caaba, um grande cubo, né? Uma estrutura mesmo em forma de cubo, onde nela, na época, né, por volta do século VI, século V ali, existiam várias imagens de diversos deuses e uma pedra negra. Nessa época, os povos árabes eles eram politeístas. Em outras palavras, eles acreditavam em vários deuses. A Caaba ela fica localizada na cidade de Meca, que é uma importante cidade que existe no mundo árabe, tá? Aí nessa região da Península Arábica. Eu estou falando, vocês vão analisando direitinho, porque essa parte introdutória ela é muito importante para a gente identificar, tá? Só recapitulando. Estamos falando de uma região com diferentes grupos sociais, estamos falando de uma região
onde esses diferentes grupos eram politeístas. Esses grupos, em alguns casos, tinham suas rivalidades, seus problemas, mas uma vez ao ano eles se reuniam para orar em volta da Caaba, né? Onde ali eles cultuavam os seus diferentes deuses nessa região, tá? Outra coisa que existe na Caaba é a chamada Pedra Negra, que com certeza ela é um fragmento de meteoritos, mas para os povos dessa região seria uma pedra que no passado ela era branca e ela ficou negra ao absorver o mal que existe no mundo. Então é uma crença mesmo desses povos. Tranquilo? Então aí nós temos esse contexto. E vai ser nesse contexto aí que nasce Maomé, na cidade de Meca. Veja, a gente está falando de um indivíduo que nasce em um centro, ou melhor, numa cidade que vive a religião fortemente ali, né? E é nesse espaço que surge a figura de Maomé, o criador do islamismo, tá? Uma principal figura aí para essa sociedade, para essa linha de pensamento aí que é o Islã, tá? Quando criança, Maomé fica órfão e ele vai viver com seu avô. E o avô de Maomé era um desses beduínos, ele vivia no deserto. E Maomé começou a seguir essa vida aí com essas caravanas, negociando ali animais, muito tempo. Com 15 anos ele volta para Meca e começa a trabalhar ali, se estabelece mesmo. E está inclusive como condutor de algumas caravanas, viajando para diferentes espaços. Mas a realidade a gente tem um jovem que vive mesmo uma intensidade religiosa interessante para essa lógica de mundo. E o tempo passa, não é isso? Maomé fica mais velho aí. E com 25 anos, Maomé ele casa com Khadija, uma viúva de família rica até, tá? E Maomé ele começa a expandir nessa época um gosto muito maior pela religião. Algumas pessoas falam que esse gosto da religião que Maomé desenvolve muito se dá por essas suas viagens. No caso, Khadija, ela era a família rica também, e eles viviam com essa questão de caravana, e Maomé continuava mesmo, viajar para a Síria, para a Palestina, para diferentes espaços também. Segundo a tradição do Islã, segundo o islamismo, em uma dessas viagens, Maomé ele teria recebido a visita de um anjo, a visão de um anjo, que seria o arcanjo Gabriel, que para os árabes seria chamado de Jibril, né? Que fala para ele que existia um Deus único, Alá, e Maomé ele seria o seu profeta. Maomé seria o responsável por levar a palavra de Alá para os homens, mostrar a existência de um Deus único. Uma coisa importante que vale a gente ressaltar é que os árabes, mesmo de base muçulmana, que seguem o Islã, não representam a imagem de Maomé por ser sagrado. Seria uma falta de respeito mesmo fazer isso. Então, geralmente, a imagem de Maomé, quando se vê, ele está com um lenço no rosto, alguma coisa do tipo. Então, a imagem de Maomé, geralmente, ela não é representada. Como vocês veem aí na imagem que está sendo apresentada para vocês, tá? A imagem de Maomé não é mostrada. E quando geralmente eles representam Alá, é como uma chama, como um fogo, sabe? É outra característica. Vale para a gente também ressaltar a representação dos anjos, que variam muito de cultura para cultura. Vale a pena a gente analisar isso da imagem e comparar com a ideia de anjo que foi construída na nossa sociedade ocidental, entende? Mas seguindo aqui, muitas pessoas falam que essa ideia de Maomé de um Deus único muito se dá ao contato que ele teve com outras religiões de base monoteísta, como o cristianismo e o judaísmo, que são religiões que seguem uma base do monoteísmo. E além também das religiões persas como o zoroastrismo, que acreditam nessa dualidade do bem e do mal, sabe? Quando Maomé volta desse seu retiro espiritual, que ele conta para a esposa foi uma das grandes incentivadoras, tanto que é uma das primeiras que começa a seguir as ideias de Maomé, não só ela, como a família dela também, começam a seguir essas ideias de Maomé, e pouco a pouco outras pessoas começavam a ouvi-lo e a seguir também essas ideias da existência de um Deus único, desse monoteísmo. E a crença que Maomé tanto profetizava, tanto pregava, foi ganhando proporções cada vez maiores, foi ganhando mais seguidores, foi ganhando novas estruturas. E a partir daí o islamismo ele ganha força, tá? Que é esse o nome que vai ser dado a essa religião que Maomé vai estar desenvolvendo. Por que Islã? A palavra Islã
numa tradução literal, significa submissão total a Deus. E os seus seguidores vão ser chamados de muslim, numa tradução para a gente, os muçulmanos, ou seja, aqueles que são submetidos a Alá, que são submetidos a esse Deus único. Tá? Outra característica interessante é que, com o passar dos anos, alguns textos vão ser unificados ali, formando o Corão, que é o livro sagrado aí do Islã, que eu deixei mesmo para falar dele em outro momento, mas a gente introduz ele aqui nessa conversação. Tá? Então essas são as estruturas que vão dar base mesmo ao desenvolvimento do islamismo. E aí a gente flui, tá, para o que vai acontecer depois, que é que vai dar respaldo mesmo à concretização dessa força da figura de Maomé. Porque com o passar do tempo, mais pessoas começavam a seguir o islamismo. E isso fez com que as pessoas que trabalhavam em Meca, que as pessoas que viviam da vinda de peregrinos para Meca, que as pessoas que vinham orar em Meca começassem a ficar incomodados. As pessoas que lucravam com as peregrinações para Meca começaram a ficar incomodados. Porque eles viam a possibilidade de perder muitos ganhos com essa pregação de Maomé. Então, Maomé e todo mundo que seguia ele começa a ser perseguido e eles fogem para a cidade de Latreb. Isso por volta de 622 ali, bastante tempo depois. O fato, esse acontecimento é conhecido no mundo árabe como Egira, né? Que numa tradução simples tem um sentido de viagem, esqueci o termozinho que encaixa aqui para a gente entender, tá? De deslocamento, de transição, tá bem? E para os muçulmanos, a Egira ela marca o ano 1 do seu calendário, que por sinal é outra coisa que a gente vai falar, o islamismo ele segue um calendário próprio. E a cidade de Latreb ela começa a ser chamada de El Medina, ou seja, a cidade do profeta. Nesse espaço de tempo, a cidade de El Medina ela se torna a primeira região a viver sobre as bases do islamismo. Uma coisa interessante que eu vou comentar, né, mas aí já é um respaldo para outro momento, na antiguidade essa questão de nome e sobrenome mesmo, ela não existia, não tinha tanta força. Né? Então algumas pessoas recebiam o sobrenome a cidade. Por isso que talvez você já tenha ouvido falar o sobrenome Medina em algum lugar. Porque isso mostra que a pessoa tem alguma descendência aí no meio do caminho árabe. Mas enfim, são detalhes, né? Então, a cidade de Medina ela é uma das primeiras regiões que passam mesmo a viver sobre as crenças do Islã, do islamismo. E o que, é que acontece de interessante aí nesse tempo? Tá? Os seguidores de Maomé vão organizar suas forças, isso um tempo depois, questão de alguns anos depois, e vão conquistar a cidade de Meca. Eles se organizam militarmente e conquistam a cidade de Meca, e a partir daí a gente tem a expansão do islamismo. O que é que eles fazem? Eles dominam a região, destroem todas as imagens que existem na Kaaba, só deixam a pedra negra, a pedra ela continua lá do mesmo jeito, tá? E retiram tudo aquilo que tinha na Kaaba, tá? E a partir daí eles começam a estruturar um estado árabe, tá? Quando Maomé falece em 632, a região da Península Arábica ali como um todo, ela é um estado plenamente muçulmano ali que vivia sobre as bases do Islã. E Maomé ele conseguiu uma coisa que no começo da nossa discussão eu tinha falado para vocês que era disperso, mas agora com Maomé une. As nações do deserto e das cidades que existiam, elas, ao passar dos anos, elas conseguem se unir em torno do islamismo. O Islã ele se torna mesmo uma religião desses povos, com a ajuda de Maomé, com as suas pregações. E a gente tem toda uma estruturação lógica. Tá? Maomé cria o primeiro Estado árabe. Bem, essa aqui é a introdução do surgimento do Islã mesmo, do desenvolvimento das bases do Islã. Na próxima aula a gente vai ver a expansão do islamismo também, né? A gente vai ter outra aula para falar sobre algumas características do Islã. Isso aqui é um material mais introdutório para a gente, tá? Eu deixo para vocês uma atividade bem curtinha, para a gente ler o material e responder isso aqui. Agradeço a atenção de vocês, até a próxima e valeu!